Eu combinei com todo mundo aqui que eu ia fazer só 2 perguntas, já vou fazer a minha segunda, aí eu já passo a palavra para o Vinícius. A pergunta é direcionada para o Elias, mas se o Márcio quiser comentar, ele fica à vontade. Elias, a gente tem um fenômeno, e você é um dos caras que propagou isso, dos debates nos podcasts, né? Você é um expoente disso, Jones Manuel também estourou, sobretudo naqueles debates com 30 pessoas. E eu tive uma entrevista muito boa com o Gustavo Machado, porque ele deu uma cortada naquele vereador, o Adrilles, falando a respeito dos foragidos do 8 de janeiro, explicando para ele que, assim, eu ainda vejo com um pouco de reserva esse modelo, porque, claro que projetou o perfil do Jones Manuel gigantesco no Instagram, mas, ao mesmo tempo, projeta pré-candidatos do Missão, do PL. E eu queria ter tua avaliação, Elias. No final das contas, esses formatos da internet, eles são válidos? Eles são válidos quando a gente entra preparado para esses debates? Eu queria saber um pouco qual que é a tua perspectiva aqui, e não entrando numa discussão sectária, se uma tática ou outra está certa, mas até onde é válido entrar no terreno da extrema-direita, porque esses debates são dominados pela extrema-direita, ou até que ponto a gente não deveria puxar esses modelos para os nossos canais? A questão é a seguinte, eu fui a primeira figura pública de esquerda na internet que furou essa bolha, por exemplo, porque ninguém queria ir em podcast grande e debater com ninguém de direita. Eu fui o primeiro, né? Seria uma falsa modéstia, tá? Aquele debate com a Renata Barreto, por exemplo, dando 4 milhões de views até hoje no Inteligência Limitada, foi um turning point, um ponto de viragem, vamos dizer assim, na internet brasileira, porque até então a extrema-direita ela tinha o quê? Ela tinha o completo monopólio do debate, nas redes sociais. Aquilo muda completamente o jogo. Então, acho que do ponto de vista de desmontar com uma certa um monopólio deles no debate público no campo das redes sociais, foi fundamental aquele meu debate, o debate do Jones com o Kim Kataguiri, depois o Jones com 20 contra 1, o Gustavo Machado a mesma coisa, ou seja, foi muito fundamental, porque hoje existe um respeito muito grande. Hoje, por exemplo, tem um fenômeno, né? Amanhã eu vou debater com o Rubinho Nunes, amanhã, às 3 horas da tarde, no... Cara do Vinícius! Não, cara, aí eu vou explicar por que eu vou... Não foi uma cara de crítica a você lá, não. Foi só que eu não gosto do Rubinho, mas... Não, o problema é o Rubinho, não é você não, Elias. Não, vai ser um massacre. Isso daí. Aí vem uma questão mais de avaliação do público que me acompanha, não minha opinião particular. Minha opinião particular é que já esgotou, entendeu? Sabe? Acaba virando uma lacração, acaba virando... Só que, o que acontece? E a internet é meio isso, né, Elias? A gente também tem que surfar a onda do momento, né? O que acontece? O meu nível de engajamento nas redes sociais hoje, que é o que pode ser mais de 50% da minha eleição, por exemplo, eles pedem isso. Porque eu fiquei famoso como, entre aspas, demolidor de liberais, né? Então, eu não posso perder a chance, vamos dizer assim, de debater com um cara desse. Ele vai falar para mim da Argentina, eu vou, sabe? A Argentina é modelo com o Milei, eu vou responder. Então, e também conta, por exemplo, o fato de eu me achar um cara preparado para isso. Tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista intelectual. Não tenho medo de debater com nenhum deles, sabe? Então, acho que para fins de engajamento nas redes sociais é fundamental. É fundamental. Agora, o que eu acho desse tipo de debate hoje, pessoal, já foi, né? Exatamente. Já foi. Exatamente. Por exemplo, para fins eleitorais, para fins de mostrar a minha imagem, para fins de mostrar o que eu penso, para fins de mostrar um contraponto, vale a pena, porque é isso que o público que me acompanha nas minhas redes pede. Eu me acompanho agora. Você sentiu um esgotamento desse formato? Desculpa só fazer uma segunda pergunta, mas é porque o assunto é muito bom. Você sentiu um esgotamento desse formato quando você foi debater com o Pablo Marçal? Que foi difícil assistir, eu reagi. Eu já sabia que ia ser daquele jeito, porque o que acontece? Essa forma de debate da extrema-direita, por exemplo, em que coloca, por exemplo, uma pergunta, aí você começa a responder, ele vem com outra pergunta nada a ver, e começa a colocar um pombo enxadrista. Essa é uma tática utilizada pela extrema-direita estadunidense e que o Pablo Marçal trouxe para o Brasil. Então, o que acontece? O que eu fiz, particularmente, naquele debate?
Eu sabia que ele não ia seguir nenhuma regra. Qual foi a minha jogada? É esperar que ele se focasse com a própria corda. E foi o que aconteceu. O que foi o que viralizou? O fato dele falar que escreveu 80 livros, ele, no fundo, foi ghostwriter que escreveu. Então, ali, já ganhei o quê? Os chamados cortes necessários para que eu ganhasse 60 mil seguidores no Instagram. 60 mil? Desses 60 mil seguidores que eu ganhei, 6 mil do Rio de Janeiro. Ótimo. Ou seja, é uma estratégia. E o que acontece também? Eu teve o debate 20 contra 1 que eu participei. 20 liberais contra um desenvolvimentista. O que acontece? Aconteceu a mesma coisa. Uma menina lá que estava debatendo uma figura da extrema-direita foi lá sentar comigo e fez a mesma coisa que o Pablo Marçal. Só que o que me falaram depois? Eu sou neurodivergente, né? Então, o que acontece comigo? Se a minha cabeça receber mais muita informação de forma simultânea, eu posso ser que a minha mente entre shutdown. O que é shutdown? Minha mente colapsa, entendeu? Você trava. Eu tenho que esperar um tempo até minha mente estabilizar para que eu volte ao estágio anterior. Pode demorar 1 minuto, 2, 3. O que acontece? Eles estudaram a minha vida e perceberam isso. Só que eu fui para lá já preparado para isso. Então, qual foi a minha jogada lá? O Elias foi muito gentil, foi muito educado, deixou o pessoal falar. Não é que eu deixei o pessoal falar, foi uma tática uma estratégia de debate que eu coloquei. Por quê? Porque eles iam se enrolar e eles iam se focar com a própria corda. Então, eu coloquei uma pergunta lá sobre monopólio, alguma coisa assim. O cara veio falar da padaria, entendeu? Sabe? O cara foi se enrolando, foi desmoralizante para eles. Então, eu tenho utilizado as minhas limitações a meu favor, tá? Eu tenho muitas limitações, né? E também usei, assim, e abusei disso daí. E amanhã vai ser a mesma coisa. Não quero adiantar a estratégia para o Rubinho, sei lá, mas vai ser isso. Calmo, tranquilo, o cara que se enforca, que vai para a corda, né? Sim. É muito tranquilo esse processo, Pedro, e o Elias é monstro nisso, porque a verdade é que não tem qualidade do outro lado. A turma dos 3 irmãos fala isso muito, né? Quando você vai ouvindo o pessoal da esquerda falando, a gente da qualidade do Elias, do Jones, do Gustavo, né? Tem fundamento, tem preparo. As coisas estão escritas, né? Estudadas. Você pode consultar os autores. É gente que tem base no que está falando, porque estudou. Tem uma turma, eu brinco, eu tenho uma falha de caráter, eu tenho ainda alguns amigos que não se arvoram a estudar nos livros, que acham que tem que ver corte de alguém que leu, que viu alguém lá analisando um livro. E a pessoa isso é muito louco, né, cara? Eu fico para morrer, assim, a minha vontade de infartar, sabe? Mas são amigos de muito tempo, eu continuo convivendo. E aí eu falo para eles assim, cara, você não leu. E aí você ouviu alguém falando sobre o livro que a pessoa supostamente leu, e aí ela fez um vídeo, desse vídeo saiu um corte, esse corte você viu, e você aqui está dando opinião comigo que li o livro, que li o estudo, que acessei a base material do processo. Assim, o que vocês estão falando, sabe? O Elias tem muito estudo, muita competência, muita capacidade, e eu queria dizer, Pedro, e aqui aproveitando para responder, ainda que não seja a minha seara especificamente, mas é que do ponto de vista de comunicação a gente entende um pouquinho, está há muito tempo fazendo isso, é fundamental. A gente está na ágora, né? Como estavam os gregos, né? É a praça pública. E é na praça pública que se constrói a consciência de classe. Se a gente não for, porque os algoritmos já não nos favorecem, né? Se fosse a gente está dentro do YouTube nesse momento, os cortes vão rodar depois, em todas as Big Techs, nenhuma é brasileira, nenhuma é nossa, e depois criticam a China, né? Não, olha a censura. Censura não, os caras estão controlando quem é que pode interferir na ágora, no debate público. E se a vida em democracia, né? Se a democracia existe, a política é a linguagem da democracia. Então a gente precisa que a democracia e que a política, portanto, possam estar demonstradas e apresentadas ao livre acesso. E a gente está deixando, porque o algoritmo já não nos ajuda, a gente vai deixando que eu posto e não repercute, eu falo e não dá tanta visão quanto o Nicolas Ferreira com um vídeo de camisa branca e camisa preta e pano preto, né, no fundo. Então não vamos para aquela disputa, não. Tem que ir. Isso não é... E eu quero dizer o seguinte, não tem esgotamento de modelo, não. Tem que continuar fazendo, porque enquanto a gente fizer e tiver gente assistindo, pode ser 2. Se a gente tiver transformado a vida de uma pessoa, a gente tem que continuar fazendo debate, continuar publicando conteúdo, continuar discutindo sobre os materiais, fazendo debate público, porque
é assim que a gente vai transformar a sociedade. Nós não temos os meios de comunicação de grande porte, né? A mídia corporativa não está do nosso lado, os algoritmos não estão do nosso lado, então se não for um trabalho coletivo, conjunto, de formiguinha, mas aproveitando as brechas que a gente sabe que o algoritmo tem para poder produzir grande impacto, a gente não vai conseguir chegar no que a gente precisa chegar, que é um espaço de consciência de classe, de conhecimento da população, para que a população tome o poder. Poder não se dá, poder se toma. E a gente precisa ocupar os espaços de poder a partir do conhecimento, a partir da difusão daquilo que a gente entende como fundamental à nossa sociedade. E esse debate que o Elias tem feito tem sido brilhante, ajudado muito a formar todo mundo, inclusive para dentro do Partido Comunista do Brasil também, não só para fora, e é um papel fundamental. Continue, Elias, por favor, não para que não esgotou, não. Continue. Não, e olha que eu não sou, assim, honestamente falando, eu não sou, por exemplo, as pessoas falam do Jones. O Jones é um grande debatedor. Eu não sou, porque eu tenho dificuldade de comunicação. Eu gaguejo, eu não tenho eu não tenho alguns atributos que um debatedor deve ter, por exemplo. O Jones, ele dominou a arte do debate, né? Uma série de gente aí, o Gustavo Machado é um excelente debatedor. Eu não me considero um bom debatedor. O que eu tenho é um conhecimento sólido em alguns temas que me ajudam muito na hora de argumentar, na hora de debater. Agora, eu não me considero um bom debatedor, eu faço essa autocrítica pública para vocês, assim, sabe? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!